Olá pessoal, tudo bem com vocês? Será que você sabe mesmo o que é celulite? Hoje a gente vai falar sobre ela. Eu sou a professora Natália Reineck, muito prazer. Se você ainda não conhece o meu canal Anatomia, etc., seja bem-vindo. Dá uma explorada aí nas aulas, aqui a gente fala de ciência, de anatomia, de fisiologia e outros assuntos relacionados ao corpo humano. Então, se você precisa estudar esses assuntos, ou se você gosta de aprender sobre o corpo humano, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, ok? Esse passo é muito importante porque o YouTube ele não mostra os meus vídeos para todo mundo que é inscrito no canal. Então, se você quer assistir os vídeos, aperta o sininho aí, ativa o sininho, porque aí você vai receber um aviso, uma notificação todas as vezes que eu postar uma aula nova, ok? Hoje, então, a gente vai falar sobre celulite. E, gente, eu gravei uma aula alguns dias atrás, algumas semanas atrás, falando sobre linfedema. E nessa aula eu comentei com vocês de algumas patologias que poderiam predispor o aparecimento do linfedema e uma dessas condições era a celulite. E comentei com vocês que celulite, tecnicamente falando, não é aquilo que a gente conhece popularmente por celulite. Perguntei para vocês naquele vídeo se vocês queriam que eu gravasse uma aula sobre celulite e muitas pessoas responderam que sim, queriam vídeo sobre celulite. Então, aqui está. Hoje a aula é sobre celulite. Bom, hoje então a gente vai falar sobre a celulite tecnicamente falando, ok, gente? Que é diferente daquilo que vocês acham que é celulite. É uma outra condição, é uma outra doença. E aí eu vou explicar para vocês hoje sobre a celulite e sobre a erisipela. Por quê? Porque a celulite e a erisipela são duas infecções de pele que têm características muito semelhantes, são doenças praticamente iguais e elas se desenvolvem quando bactérias conseguem ultrapassar a barreira protetora quando existe alguma lesão na pele e as bactérias conseguem então entrar invadindo e infectando ali as camadas da pele. Portanto, tecnicamente falando, a celulite e a erisipela são doenças de pele bacterianas causadas pela infecção vinda de uma bactéria. A erisipela costuma ser causada por bactérias que nós chamamos de streptococcus, enquanto a celulite por bactérias chamadas estafilococcus, mas isso não é uma regra. A gente tem uma gama enorme de bactérias existentes aí no ambiente e várias delas podem ser responsáveis pelo quadro dessas duas doenças. Agora, o termo celulite pode causar uma confusão aí então, porque popularmente ela se refere a uma condição onde existem irregularidades na pele, né, por acúmulo de líquido e gordura que tanto atormenta aí grande parte das mulheres, tá? Popularmente, essa condição é conhecida como celulite, mas tecnicamente o nome daquilo que a gente chama como celulite, dessa condição que está aparecendo aí na imagem para vocês, o nome técnico dela é hidrolipodistrofia ginoide. Hoje nós não vamos falar dessa condição, porém, se você quer uma aula falando só de hidrolipodistrofia ginoide, comenta aqui embaixo, quero a aula de hidrolipodistrofia ginoide. Se ficar muito difícil de escrever, coloca aqui, quero a aula de celulite popular, de celulite estética, não sei. Comenta aqui que você quer a aula e eu gravo uma aula só sobre hidrolipodistrofia ginoide, ok? Hoje, então, vamos continuar falando de erisipela e celulite. Como eu já comentei com vocês, então, são infecções ali das camadas da pele e, se não tratadas adequadamente, essas bactérias invasoras, elas podem migrar para outras regiões do corpo. Então, existe a possibilidade de ter uma complicação quando as bactérias caem na corrente sanguínea e aí elas podem parar em órgãos internos, gerando mais problemas. Então, são doenças que precisam ser tratadas. Normalmente, não passa de pessoa para pessoa,
São infecções, né? São doenças muito semelhantes, mas a maior diferença entre a erisipela e a celulite é o local, ou melhor, a profundidade onde a bactéria se aloja e causa infecção. Na erisipela, a infecção ela é mais superficial, ela acontece nas camadas mais próximas da superfície da pele. Então, ela acomete ali a epiderme e a camadinha mais superficial da derme. Já a celulite é uma infecção um pouco mais profunda, que acaba afetando a parte mais profunda da derme e acaba chegando também no tecido subcutâneo, que antigamente era chamado de hipoderme. Vamos falar um pouquinho agora sobre os sintomas. Os sintomas de ambas as doenças são muito semelhantes e às vezes fica até difícil de distinguir se é erisipela ou se é celulite. Como que a gente visualiza? Geralmente a região da pele infectada fica vermelha, ruborizada. Então existe rubor, existe calor local, dor intensa e edema no local acometido. Como a erisipela é uma infecção mais superficial que a celulite, algumas características vão ajudar aí no diagnóstico diferencial. Na erisipela, a lesão costuma apresentar um discreto relevo e as bordas são muito mais nítidas. Então você consegue visualizar uma borda entre a pele ruborizada e a pele íntegra. Ou seja, ao examinar a pele é mais fácil saber onde começa e onde termina a infecção. Sintomas sistêmicos como febre, suores e calafrios também podem aparecer. Na erisipela, geralmente eles acontecem precocemente assim que surgem os primeiros sinais de infecção na pele. A erisipela é mais comum em crianças, idosos, diabéticos e obesos, que são grupos que possuem um sistema imunológico mais diminuído. Já na celulite, como a gente tem um acometimento de tecidos mais profundos, a lesão ali na pele costuma ser mais difusa e nem sempre a gente consegue saber exatamente onde começa e onde termina a infecção. Ela não tem bordas regulares. O quadro da celulite costuma ser mais arrastado. Primeiro aparece a lesão na pele e só depois de alguns dias surge a febre. E ela é mais comum em adultos acima dos 50 anos. Outros sintomas da infecção podem ser também perda de apetite, náuseas, vômitos, mal-estar e dores de cabeça. Geralmente, o local mais acometido são os membros inferiores. Porém, como ela é uma infecção de pele, ela pode acontecer em qualquer lugar do corpo. E como eu tinha comentado com vocês, a gente pode ter complicações, desde complicações locais, que incluem aí formação de bolhas, úlceras e necrose da pele, até complicações que acontecem quando essas bactérias elas entram na corrente sanguínea e aprofundam aí nos tecidos. A gente pode, por exemplo, ter o desenvolvimento de osteomielite, que é quando essa bactéria chega lá no osso, ou então de endocardite, que é quando ela chega lá nos tecidos do coração. Falando de tratamento, por serem doenças bacterianas, o tratamento precisa ser feito com antibióticos. A escolha entre antibióticos por via oral ou por via venosa deve ser feita de acordo com a gravidade do caso e a recuperação pode variar entre 7 e 30 dias, lembrando que tudo isso deve ser feito pelo médico, ok? Bom, agora você já sabe o que é a celulite de verdade, tecnicamente falando, e você também já conhece o termo técnico da celulite popular, que é hidrolipodistrofia ginoide. Se você quiser o conteúdo dessa aula aqui em forma de apostila, com todas as ilustrações e as explicações que eu dei aqui para vocês, basta você assinar como um membro do canal. Se você está assistindo essa aula pelo computador, basta clicar no botão aqui embaixo Seja Membro, você vai conhecer os benefícios de ser membro do canal, lembrando que apenas os membros anatomistas entusiastas têm acesso às apostilas das aulas do canal, ok? Vamos revisar brevemente o conteúdo visto nessa aula? A celulite, tecnicamente falando, é uma infecção bacteriana da pele. Existe uma outra doença muito semelhante a ela, chamada erisipela, e nessa aula nós conhecemos
ambas. Essas doenças acontecem quando bactérias conseguem ultrapassar a barreira da pele, causando uma infecção ali no local. A diferença entre a celulite e a erisipela é que a erisipela ela é mais superficial, enquanto a celulite é mais profunda. O termo celulite causa uma confusão danada, porque popularmente a gente chama de celulite aquelas irregularidades na pele que acontecem aí geralmente nas mulheres. Essa condição é chamada tecnicamente de hidrolipodistrofia ginoide. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha. Manda aqui se ficou alguma pergunta ou alguma dúvida. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.